Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de matemática para convulsos e hoje o tema é sobre geometria plana, né? Nós vamos tentar aqui em um único vídeo fazer um bom resumo sobre os principais elementos e conceitos da geometria no seu âmbito 2D, né? Duas dimensões, que é a geometria plana, tá? Então, para início de conversa, é interessante que nós possamos fazer uma breve revisada aqui sobre os conceitos de dimensões e comprimentos. Isso porque tudo se baseia na primeira dimensão, que é o comprimento. E nós precisamos saber fazer a transformação de unidade de medida, porque em alguns casos é necessário colocar tudo no mesmo padrão. Ou seja, se a pergunta final te pede em quilômetros, então todas as outras unidades precisam estar em quilômetros. A mesma coisa para metro, centímetro ou milímetro, que são as mais utilizadas. Então essa escalinha aqui vai te ajudar bastante a você apenas movimentar a vírgula para poder transformar uma unidade em outra. Óbvio, você pode utilizar de regra de 3, utilizar também de multiplicação e divisão, mas também pega essas dicas aqui que vão te ajudar bastante. Então, ó, observe o seguinte, se eu quiser transformar aqui ó, o valor de 3 metros, vamos supor que eu queira transformar ele em centímetros e também em milímetros. Vou colocar aqui também, milímetros. Certo? E também vamos, por que não, transformar isso aqui em quilômetros, tá bom? Vamos fazer essas transformações aqui para a gente poder entender, colocar aqui a resposta de outra caneta. Bom, 3 metros, né? 1 metro tem 100 centímetros, né? A palavra centímetro já te dá uma dica de que você precisa reunir 100 para formar 1 metro, tá bom? Então, 1 metro tem 100 centímetros, obviamente 3 metros terão 300 centímetros. Uma outra maneira de você entender isso é usando aqui a escala. Ó. De metro até chegar em centímetro, a gente passa ó, por duas casas. Ó. Então eu vou pegar a minha vírgula, que fica escondidinha aqui no final, né? O número 3 é como se fosse 3,00. E aí a gente pula duas casas decimais, formando assim o número 300. Já os milímetros, ó, ainda avança mais uma casinha. Então a gente vai colocar, ao invés de 300, a gente vai digitar aqui, ó, 3.000 milímetros, tá certo? Vou colocar aqui o sinalzinho de igual, para que a gente possa continuar. De uma maneira direta também, se for de metro até milímetro, a palavra milímetro que significa a milésima parte do metro. Se centímetro é a centésima parte, milímetro será a milésima parte. Por isso que a gente multiplicou aqui por 1000. E para transformar em quilômetro, né? Meio fora da. Agora a contramão, né? Em vez de eu aumentar os números para poder diminuir a unidade de medida, nós queremos uma unidade de medida que é maior. Então, para isso, nós vamos voltar para a esquerda a vírgula, né? Então, o meu 3,0, que é os 3 metros, o 3,0, né? Eu vou ter que voltar para a esquerda com a vírgula a um número de casas. No caso dos quilômetros, né, o km, a minha dica do km é o seguinte, o K significa 1000. Você pode ver, né, nos números de seguidores, números de inscritos, quando ultrapassam-se 1000, você coloca uma letrinha K, né, 5K, 6K, isso significa o quê? 1000. Então, km é 1000 metros, tá certo? Então, nesse caso, eu vou voltar 3 casas, ao invés de avançar para a direita, a gente vai voltar aqui para a esquerda 3 casas. Então vai pular aqui ó, o 3, um espaço vazio, mais um espaço vazio, e aí sim vamos colocar a vírgula, né? A vírgula vai sair daqui ó, e vai parar ali ó, 3 casas atrás. E assim a gente preenche com zero os espaços vazios, ó, 0,0030 ou apenas 0,003. Tá? Isso aqui também pode ser assim, 003, tá certo? Uma outra maneira também de transformar, né? Então, vamos transformar aqui unidades pequenas para unidades maiores, né? Por exemplo, se eu tiver aqui o valor de 48 centímetros e quiser transformar isso em metro, eu vou voltar duas casas. Lembra que centímetro vem de 100? Né? Então, a relação entre centímetro e metro são de duas casas. Se eu estou voltando minha unidade de medida né, para uma unidade maior, é para a esquerda. Então, vai voltar aqui ó, uma, duas casas, o número será 0,48. Tá certo? Então, lembre-se, quando você está, a escala sempre começa de uma unidade maior para uma unidade menor. Ela vai descendo essa ladeira, tá certo? Se você tiver subindo de andar, né? Lembra que a vírgula vai ter que vir para a esquerda. Né? Se você estiver descendo de andar, a vírgula vai andando para a direita, conforme as transformações. Enfim, isso é um breve resumo, mas eu convido você a prestar bastante atenção, estudar,
porque isso pode te auxiliar na geometria plana em si, tá bom? Agora vamos para as classificações do que são polígonos. Primeiro, só para você entender, polígono, a definição de polígono é algo que tem que ser fechado, tá? Então vou até colocar aqui, ó, ele tem que ser fechado, não pode possuir curvas, sem curva, e as retas também não se cruzam, tá? Então seus lados não podem ter cruzamentos, tá? Sem cruzamentos. Isso por quê? Porque um polígono como, por exemplo, esse aqui, ó, vou tentar colocar aqui um auxiliar aqui de forma automática para ver se ele vai me ajudar. Por exemplo, a bandeirinha de São João, se a gente fizer assim, ó, ela ainda é um polígono, tá certo? Ela ainda é considerada um polígono porque ela é fechada, não tem curvas e tudo mais. Agora, se o valor cruzar, por exemplo, a gente fizer assim, ó, dessa forma, se ele houver um cruzamento, não é mais um polígono, fora que as linhas ali formam uma região aberta. Então não é um polígono, tá certo? Polígono precisa ser fechado, não pode ter curva e nem podem se cruzar os seus lados, tudo bem? Primeiro nós temos os quadriláteros, né? Ó, quadrilátero na ideia de quatro lados, tá? Todos eles terão quatro lados. E antes que você me pergunte, mas o nome disso não é quadrado? Não, quadrado é um tipo de quadrilátero, mas não é o único. Nós temos o retângulo, que é esse primeiro aqui, tem esse nome inclusive porque todos os seus ângulos são retos, né? São de 90 graus, por isso se chama retângulo. O quadrado também possui isso, porém ele tem um detalhe especial. Os quadrados ele tem lados iguais, todos os quatro lados têm a mesma medida, enquanto o retângulo não. Ele tem ali lados paralelos, tá? Mas eles são de tamanhos diferentes, né? Então os da horizontal são diferentes dos tamanhos na vertical. Esse outro aqui, o terceiro, o nome dele é paralelogramo, tá? Ele tem esse nome aí um pouco mais diferente, chamado de paralelogramo. Eu vou tentar colocar aqui, ó, em forma de texto, tá certo? Paralelogramo. Ele é uma espécie de retângulo, tá certo? Porém, ele é um pouco mais inclinado. Ele tem os lados paralelos, por isso que chama de paralelogramo, mas o nome dele se dá devido aos seus lados paralelos mais inclinados, tá bem? E o último aqui é o losango, tá? O losango ele não é um quadrado ou um retângulo inclinadinho, tá certo? Ele tem aí suas características, como por exemplo diagonais de tamanhos diferentes. É a famosa pipa, o balãozinho do São João, a gente encontra bastante, tá? Chamado de losango. Tudo bem? Enquanto os outros são retângulo e quadrado, tudo bem? Agora, quando nós temos três lados, nós temos os famosos triângulos, tá? Os triângulos eles podem ser classificados de diversas formas, né? Isso devido aos seus lados ou aos seus ângulos. E algumas questões podem haver essas palavras e às vezes você não saber do que se está falando ou de que tipo de triângulo estamos mencionando. Então, vou escrever aqui, ó, triângulos são aqueles que possuem três lados e três ângulos, obviamente, três ângulos internos e externos. E nós temos aqui algumas classificações. Essa primeira grade aqui de classificação, eu posso considerar as classificações devido ao tamanho dos seus ângulos, né? Eu vou colocar aqui na mesma cor que eles, de roxo, tá? Vamos falar aqui de acordo com os seus lados, na verdade, né? De acordo com o tamanho dos seus lados, nós temos alguns nomes. Por exemplo, esse primeiro aqui, ele tem esses dois lados aqui exatamente iguais e esse terceiro aqui um lado um pouco diferente. O nome desse tipo de triângulo é o triângulo isósceles. Tá? Eu vou tentar voltar aqui. O triângulo isósceles, ele é esse que tem dois lados iguais e esse terceiro como diferente. Esse outro aqui, os três lados são exatamente com a mesma medida. E aí ele é chamado de triângulo equilátero. Então, se na questão lá estiver mencionando, olha, um triângulo equilátero foi formado do terreno tal. Então, nós estamos falando de um triângulo que tem lados iguais. Equilátero. E o último aqui que tem lados diferentes, tá? Vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Esse aqui só vai receber um tracinho.
E esse aqui eu vou colocar como 3 sendo maior. Ele é chamado de escaleno. Quando todos os lados são diferentes, nós temos um triângulo escaleno. Tudo bem? Agora nós também podemos classificar os nossos triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Vou colocar aqui, ó, ângulos. De acordo com seus ângulos internos, eles também recebem nomes diferentes. E quando você vê esse tipo de nome, você já associa ele ao ângulo. Tá? O primeiro deles é chamado de triângulo acutângulo, porque ele tem ângulos totalmente agudos, ângulos menores de 90 graus. Ele é chamado assim, acutângulo. Aquele que possui ângulos agudos menores que 90 graus. O do meio aqui, nós temos aqui ângulos também agudos na maior parte deles, mas quando você move dessa forma aqui, ó, esse próprio terceiro retângulo aqui, né, ó, vou copiar e colá-lo, vou colocar aqui, ó, ele é um triângulo além de escaleno, nós podemos chamar ele de triângulo retângulo, porque assim como o próprio retângulo, né, aquele quadrilátero, ele possui aqui um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, diretamente nós podemos chamá-lo já de triângulo retângulo, porque a partir disso aí a gente pode assumir o teorema de Pitágoras, relações métricas e também trigonométricas, como seno, cosseno e tangente. Agora, quando ele tem um ângulo aqui, ó, maior que 90 graus, ó, esse ângulo aqui, vamos chamar ele de ângulo alfa, ele é maior que 90 graus. Então, ele tem um nome que é um ângulo obtuso, por isso o nome do triângulo também leva quase que isso também, é obtusângulo, ou aquele que tem um ângulo obtuso, certo? Ou seja, aquele ângulo ali maior é maior que 90 graus. Então, se é menor que 90 é chamado de acutângulo, se é 90 é retângulo e se é maior do que isso, ele é chamado de obtusângulo, tá certo? E assim a gente consegue classificar os tipos de triângulo que podem aparecer lá nas questões conforme o nome, tá bem? Outra forma de classificar os polígonos também são de acordo com o número de lados, né? Por exemplo, nós temos a partir de 4 lados, é só você lembrar, né, dos campeonatos de um futebol, né? Quando você tem lá 5 lados, por exemplo, vou fazer aqui, ó, tentar desenhar aqui o pentágono, que ele tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aqui temos o pentágono, tem 5 lados. E lembra-se, né, quando um time ele é pentacampeão, 5 vezes campeão, por isso 5 lados, tá? Pentágono. E assim vai aumentando, né? 6 lados, assim como um time quando é 6 vezes campeão, ele é hexa, nós teremos o hexágono, né? Então eu vou aqui, ó, tentar desenhar aqui o hexágono para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma benção que o meu programa aqui ele já faz tudo para ficar tudo retinho, senão eu não ia conseguir fazer o desenho nunca, tá? Então, ó, esse aqui tem 6 lados, é chamado de hexágono, certo? Se você for de outras regiões do país, pode chamar de hexágono também, né? Eles colocam um X com som de Z. Então, hexágono, hexágono é a mesma coisa. Então, aqui, ó, o pentágono tem 5 lados. Vou colocar aqui 5 lados. Já o hexágono tem 6 e assim sucessivamente, né? Você vai encontrar 7 lados é chamado de heptágono, 8 lados é chamado de octógono, assim como lá o ringue de luta do MMA é chamado de octógono, não é à toa, é porque o ringue tem um formato de um polígono de 8 lados. Eneágono, decágono, que são 10, e assim vai. O dodecágono, que já são 12, e assim vai. Tem outros nomes também, mas os principais são até os 6, são os que mais aparecem, né? Triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos são os que mais aparecem, tá bom? Outro conceito bastante importante é o conceito de diagonal. Diagonal, gente, é quando você traça um segmento de reta que vai de um vértice para outro. Então, se por exemplo, eu tenho aqui um retângulo, esse retângulo, a diagonal dele vai ser, ó, de um vértice, ó, de um pontinho até o outro. Então, eu vou lá desenhar aqui, ó, uma linha que vai cortar daqui até aqui, ó.
dessa forma. E aí eu vou até girar um pouquinho aqui para poder encaixar direitinho. Isso. Então, essa é uma das diagonais. Nós vamos ter uma outra diagonal também aqui cortando da esquerda para a direita. E se for um hexágono, por exemplo, nós teremos muitas diagonais. Então, qual é a maneira que eu posso fazer para saber quantas diagonais tem um hexágono, por exemplo? Vou tentar aqui ver se ele reconhece. Ó, você pega aqui, ó, de um vértice até o outro. E aí faz lá uma linha. Você pega aqui de um vértice até um outro. Eu posso fazer esse vértice aqui, Gutierrez, poder você até tem como, mas aí você vai deixar de usar esse vértice de outra maneira. O melhor é que seja de modo inclinado, né? Ó, bem oposto a ele, você faz aqui a linha, certo? E aí você tem aí o número de diagonais. Para saber o número de diagonais de um polígono, gente, é só pegar a quantidade de lados e subtrair 2. Isso mesmo. Porque aí, ó, você pode ter aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 diagonais, né? Porque, ó, se era um hexágono, quando você subtrai ali do número dele a metade, você consegue saber quantas diagonais ele faz. Então, metade da quantidade de lados. Nós temos também como dividir um polígono de acordo com vários triângulos, tá? Isso vai ser bastante útil. Por exemplo, aí o hexágono não tem uma fórmula para a área dele, mas nós sabemos a fórmula de triângulo. A de triângulo é mais simples de decorar. E aí é só você calcular a área de um triângulo e multiplicar ele por 6, ó, como se fosse uma fatia de uma pizza. Então, muitos dos polígonos que podem ser cortados em diagonais, nós conseguimos transformar ele em triângulos menores, tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, vou tentar fazer aqui o pentágono mesmo, fica mais fácil, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, um pentágono, se eu fizer aqui, ó, eu posso tentar cortar aqui em triângulos equiláteros, ó, colocando aqui um centro, ele é um pouco mais chato de fazer, ó, e aí você consegue fazer alguns triângulos equiláteros. Se eu conseguir saber aqui a área de um deles, eu multiplico por 5 e aí eu descubro a área do pentágono completamente, tá? E agora o que é essa altura? Já que nós estamos falando de objetos em 2D, como é que pode ter altura num objeto 2D? A altura, gente, é você pegar uma reta perpendicular relativa a um dos lados. Eu sei, parecia que eu falei grego, né? Mas, por exemplo, em um triângulo que é assim, triângulo retângulo, é fácil de saber qual é a altura, porque aqui já forma 90 graus, né? A altura seria isso. Seria esse lado aqui em pezinho, que forma 90 graus com a base. Agora, quando é um triângulo como, por exemplo, este daqui, ó. Um triângulo como esse, vou até aumentar um pouco ele de tamanho para que você possa ver bem. A base dele está aqui embaixo, vou tentar colocar aqui ela mais paralela aqui ao meu eixo. E a altura não está bem definida. Então, para você fazer a altura aqui, ó, eu teria que fazer uma linha, pode ser tracejada ou não, e que ela forme 90 graus aqui com a base. Esse conceito também vai aparecer com os trapézios e também com outras figuras que não têm uma altura definida. Então, você pega um dos lados, toma ele como base e traça uma linha perpendicular até o seu ponto mais alto, né? Tá aqui, ó. Essa seria a altura desse triângulo, tá bem? Então, altura, toda vez que se fala de altura, nós não estamos falando da altura em 3 dimensões, tá? Já é realmente a terceira dimensão. Mas no papel, na folha de papel, é chamado de altura uma linha que forma 90 graus com um dos lados daquele polígono. Tudo bem? Sabendo disso, vamos para o nosso primeiro conceito que é muito cobrado em concursos, que são os perímetros, tá? O perímetro, gente, ele corresponde à linha da figura. O comprimento dessa linha é como se você fizesse um entorno dela. Então, todo aquele desenho, aquela linha preta, ela é o perímetro, tá bom? O espaço interno já vai ser chamado de área. Agora, só o contorno ao redor é chamado de perímetro. No caso dos polígonos, né, nós temos a soma de todos os lados. Então, se eu tenho aqui num desenho um triângulo, o perímetro desse triângulo vai ser a soma dos lados. Por exemplo, vamos dizer que aqui seja 3, aqui também seja 3 e aqui seja 5. Então, para eu saber aqui qual é o perímetro desse triângulo, é só eu somar tudo, né? Ó, 3 mais os 5, tá certo? Somou, ó, 6 com mais 5 vai dar 11. Então, 11 unidades será o perímetro desse triângulo. Isso serve para os quadriláteros, pentágonos, é só você descobrir todos os seus lados ou eles serem fornecidos e somar todos eles, tá bem?
Já no caso de um retângulo, pode acontecer isso daqui, ó. Eu vou fazer aqui um retângulo. O retângulo ele pode dizer apenas aqui a altura, vamos supor que aqui seja 4 metros, e aqui o comprimento seja de 9 metros. O que isso pode acontecer é que, para saber o perímetro, eu vou ter que deduzir, né, que aqui do lado direito, por ser um retângulo, também vai medir 4 metros. E por ser um retângulo, a base superior também será de 9 metros, tá certo? E aí a gente soma tudo, né? Ó, o perímetro P disso tudo aqui vai ser a soma, né? Ó, nas laterais direita e esquerda vai dar 8. E superior e inferior, 9 mais 9 dá 18. Então, somando 8 com mais 18, você tem 26 metros de perímetro. Tudo bem? Então, num retângulo, fica bem atento, porque em alguns casos ele só vai dizer duas medidas e você vai encaixando as demais. Tá certo? E no caso de uma circunferência, Gutierrez? A circunferência, gente, ele é um círculo onde nós só formamos pela linha, tá? É um famoso bambolê, né? Ou então quando a gente vai comer uma pizza, né, e pede a borda recheada. A borda é a minha circunferência, né? E uma maneira simples de calcular essa borda é por meio dessa fórmula aí, ó. O comprimento dessa linha é 2πr. Esse π aqui significa aproximadamente 3,14, ou se a questão pedir para que você utilize um outro valor. O r, ele é o raio. E o que é o raio da minha circunferência? O raio é a distância do centro dela até a sua borda, tá certo? Então, essa distânciazinha aqui é o raio. O diâmetro, que pode aparecer também em algumas questões, é quando ele vai de um lado a outro, né? Como se fosse duas vezes o raio. Então, pega aquele diâmetro, corta em 2, que aí você utiliza ele na nossa fórmula 2πr. Em outras palavras, um macete bastante interessante para decorar a fórmula do perímetro da circunferência é que borda popularmente, né, a mais popular, é a borda de catupiry. Me perdoem aqueles que sabem falar inglês, mas a fórmula fica bem mais simples e por mais engraçado e tosco que pareça, a gente consegue decorar, tá? Ó, que é o quê? Borda boa é borda de catupiry. E aí você consegue saber a borda da pizza, né? Ou seja, o comprimento da linha. Então nunca mais esqueça, circunferência é a borda, tá certo? E é o perímetro, o entorno de um círculo, tudo bem? Então, você vai encontrar questões desse tipo também para encontrar aí diversas ocasiões, tudo bem? Então, perímetro é a soma de todos os lados, é o catupiry, né? É a parte externa da figura, apenas a linha formada em um comprimento, tudo bem? Vamos agora para o segundo conceito chamado de área. Bom, nós podemos chamar de área o espaço interno, certo? A gente pode chamar que é o espaço, vou colocar entre aspas essa palavra espaço, porque estamos falando de um espaço em 2D, tá? De um desenho plano, como se fosse uma vista de cima, né? A planta de uma casa, algo que é desenhado no chão ou em uma figura plana, pode ser também o revestimento de uma parede, a superfície, tá? Então, espaço interno da figura plana, certo? De figuras planas. Uma outra forma também de conceituar o que é área é a gente chamar a área de medida da superfície, né? Então é uma forma de medida da superfície. Então você vai poder ver questões onde você vai precisar da tinta para pintar uma parede, da cerâmica para colocar no chão, ou então de uma laje, ou então de figuras que são sempre em 2D. E por isso a gente chama de superfície. Então são medidas de superfície. E cada uma das figuras nós vamos ter uma fórmula específica, uma maneira específica de descobrir qual é a sua área, seu espaço interno. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, vou colocar essa parte agora em tela cheia para você ver. Tá certo? Vamos lá, cena 2, muito bem. Vamos agora para os quadriláteros e em específico o retângulo, né? Então, como é que é feita a área de um retângulo? O retângulo, gente, é a multiplicação disso aqui que a gente pode chamar de base, vou colocar aqui um Bzinho, vezes a sua altura, que eu vou chamar aqui de H. Então, ó, a área do retângulo
essa base vezes essa altura. Então, multiplicou aí, é como se você pegasse essa linha de baixo e repetisse ela várias vezes até completar todo o espaço interno do retângulo. Então, nós temos aí a área desse retângulo. No caso do quadrado, gente, o quadrado ele é parecido. Você também pode fazer como base vezes altura. E aí, como a base e a altura são exatamente iguais, é como se a gente pegasse aqui, ó, base vezes base. Então, a área de um quadrado, nesse caso, é a base elevada ao quadrado, ou então simplesmente a base vezes ela mesma, tá certo? É só multiplicar aquele valor ali por ele mesmo, que está tudo certo, tá bem? Agora vamos ao triângulo. Um triângulo, gente, principalmente se ele for um triângulo retângulo, que é mais fácil da gente descobrir qual é a altura dele, ó, 90 graus aqui, vou colocar aqui de vermelho. Nós temos aqui uma base, e nós temos também aqui uma altura, tá certo? Vou chamar aqui de H. Uma altura aqui. E aí a área do triângulo, no caso do triângulo retângulo, é sempre nesse mesmo esquema, ó, base vezes altura, porém com um detalhe a mais, que é dividido por 2. Isso por quê, gente? Porque todo triângulo, se a gente fosse fazer uma cópia dele exatamente aqui, ó, ele vai dar um retângulo, tá certo? E se a gente só fizesse base vezes altura, naquele princípio da linha se repetindo, você vai achar todo o espaço de um retângulo. Então, para garantir que nós queremos apenas o triângulo ou retângulo, né, o triângulo que compreende metade, por isso dividimos a fórmula por 2. Tá bem? Então, base vezes altura sobre 2. Porque aí, se o triângulo não for bonitinho desse jeito assim, não for retângulo, for, por exemplo, um triângulo equilátero, né? Eu vou tentar aqui formar um triângulo que tenha lados iguais. Tá certo? Um triângulo que seja com dois quadradinhos aqui, ó, de tamanho 2, 2 descendo, e aqui vai ficar 4, né? Então, vou ter que diminuir apenas a largura dele aqui, para que ele fique o mais igual possível. Quando o triângulo é dito com equilátero, né, os seus lados são exatamente iguais, significa, vou só diminuir aqui agora a escala, que eu também vou utilizar a base vezes a altura sobre 2. Porém, a altura do triângulo equilátero ele é um pouquinho diferente. Né? Eu vou colocar aqui com uma espessura um pouco mais fina para que você possa ver. Lembra que a base ainda vai ser isso aqui. Ó. Isso aqui vai continuar sendo a base, que é um dos lados dele, qualquer um deles, certo? O lado de baixo, da direita, da esquerda. Porém, a altura ela vai passar aqui bem aqui no meio. Ó. Essa altura formando 90 graus, ela tem inclusive uma maneira de ser calculada, tá? Então, a altura, vou chamar aqui ó, H do triângulo equilátero, que é esse triângulo que tem todos os seus lados exatamente iguais. Vamos ver se ele vai reconhecer aqui. Então, como é que é a altura do triângulo equilátero, né? Que é o que precisa para saber ali a fórmula base vezes a altura sobre 2. A altura desse triângulo, gente, é você pegar o lado, né, que vai ser a base, né, um dos lados, raiz de 3 sobre 2. E esse raiz de 3 aí, Gutiérrez, quanto é que dá a raiz de 3? Em alguns casos, a gente carrega essa raiz de 3 até o final da conta, tá? Não se preocupa com ela, não. Em alguns outros, algumas questões falam, né, considere como uma aproximação de raiz de 3, 1,7. Mas, na maioria dos casos, a gente carrega ela até o final e vocês vão ver que existem questões que realmente você mantém essa raiz de 3 até na alternativa final. Tá? Em alguns outros casos ela vai ser cancelada, isso depende muito do contexto. Então vamos lá, deixa eu só contextualizar o que é cada coisa aqui, porque se você vai olhar esse PDF depois, você vai ficar lá, né, na dúvida do que é cada coisa. Então ó, o H aqui é a altura, esse Bzinho aqui é chamado que é a base, certo? E essa altura do triângulo equilátero, a gente pega aqui a medida do lado, já que todos os lados são iguais, qualquer um dos lados serve. Então pode ser esse lado daqui, esse lado daqui ou esse lado aqui de baixo. Todos eles são exatamente iguais. Raiz de 3 sobre 2. Fez esse cálculozinho, às vezes dá para dividir o lado, né, aqui por 2 e fica um número com raiz de 3 grudadinha. E aí você volta para a fórmula geral do triângulo para calcular o triângulo em sua área. Tudo bem? Outra área bastante importante que nós precisamos lembrar
é a área do trapézio, tá? O trapézio é essa figura aqui, que ela é um quadrilátero, tá certo? Porém, é um quadrilátero um pouquinho diferente, porque ele tem lados paralelos de tamanhos diferentes, e o que conecta esses lados paralelos, que a gente vai chamar de base, são lados inclinados, tá certo? E ele pode estar tanto nesse formato, quanto nesse formato aqui, que parece um ferro de passar. Assim, ó, dessa forma, também não deixa de ser um trapézio. Deixa eu só tentar aqui formar aqui o trapézio reto. Vamos lá, isso. Então vamos lá, ó. O que a gente chama de base do trapézio é esse aqui, ó. São os lados que são paralelos. Então, independente de qual giro ele tenha que ganhar, né, o trapézio, vou colocar aqui o nome para que você não se perca. E independente do formato que ele esteja, né, ou então do giro que ele esteja, é só você identificar quais são os lados paralelos, tá? Então, trapézio. O trapézio, então, ele vai ter uma base maior e uma base menor. Vou colocar aqui de uma outra cor para que a gente possa entender. Vou utilizar aqui o azul. Então, ó, essa base pequenininha, né, ó, esse lado aqui, ele é paralelo a esse aqui de baixo, tá certo? Então, esse pequenininho aqui a gente chama de base menor, que pode ser um Bzinho, né, usar uma letra B pequenininha. E aqui embaixo, a base maior, que a gente pode utilizar um B maiúsculo para identificá-lo de maneira melhor, tá certo? E a altura, Gutierrez, lembra-se do que significa altura? É um segmento que forma 90 graus com uma das bases, tá? Então, se eu escolher essa base de baixo, eu posso pegar aqui, ó, tudo isso aqui, vamos colocar aqui de uma outra cor, vou colocar aqui de cinza, e traçar aqui a altura, tá certo? Então, ó, esse tracejado aqui forma 90 graus com isso daqui, formando então nossa letra H, né? Que é a altura. Então, qual é a fórmula do trapézio? A fórmula do trapézio é a área é calculada como base maior mais a base menor. Então, a área aqui, a área do trapézio será a base maior mais a base menor, você soma elas duas, tá? A pequenininha e a grande, não importa a ordem, vezes a altura sobre 2. Tá vendo que se parece muito com um triângulo? É base vezes altura sobre 2. Porém, o trapézio ele tem duas bases. Ó, no meu segundo trapézio aqui, ó, as bases paralelas são essa com essa daqui. E a altura já está formada aqui, ó, com um dos lados já formando um ângulo reto, ali, um ângulo de 90 graus. Então, esse ladinho aqui em pé já é minha altura H. Ó. Tudo bem? Então, essa é a fórmula. Porém, em alguns casos, em algumas ocasiões, a gente pode sim pegar o trapézio e cortar ele em pedaços, isso mesmo. Se você observar, né, aqui no meu primeiro trapézio, onde eu tracei uma altura, se eu tracei essa altura aqui do outro lado também, ó, observa que eu vou ter um retângulo no meio e dois triângulos nas pontas. Então eu posso, se eu não lembrar da fórmula do trapézio, né, a base maior, base menor, não lembrar disso, eu posso simplesmente cortar, né, passar ali a faca mesmo, cortar em pedacinhos a minha figura para formar triângulos e retângulos, porque é algo que a gente vai ter mais costume e é algo que você vai ver bastante nas questões. Então, ó, cortando aqui, ó, eu formo ali ó, um triângulo retângulo e um retângulo separados que eu posso calcular e somar os dois resultados, que vai dar no mesmo, tudo bem? Então, voltando aqui para a câmera, observe então que o trapézio ele pode se apresentar de diversas formas e é uma forma que costuma aparecer em muitas questões também. Uma outra com menos frequência, né? Eu coloquei aqui o trapézio, coloquei aqui os retângulos, os quadriláteros, tá aqui ó, quadrilátero, e coloquei também aqui os triângulos, né? Para formar essa parte aí. Mas nós também temos o losango. O losango também é uma figura geométrica que pode aparecer, mas com um pouco menos de frequência. Ela é mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Ele reconhece para mim na hora, graças a Deus. Então eu vou colocar aqui ele de verde, tá? O losango, ele é calculado de acordo com as suas diagonais. Então eu vou ter aqui ó, uma diagonal menor, que não necessariamente precisa ficar na horizontal. A gente chama ela de Dzinho, certo? E nós temos uma diagonal aqui maior, que ela vai aqui ó, de um vértice a outro. E aqui as duas diagonais, elas formam aqui ó, 90 graus uma com a outra. Essa diagonal maior a gente chama aqui com um D maiúsculo.
E aí, qual é a fórmula, Gutiérrez? Qual é a fórmula, então, do losango? Para saber a área de um losango, é parecida com um triângulo também. Ó. A área do losango será a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá vendo? É como se fosse base vezes altura, só que a gente utiliza as diagonais, tá certo? Então, aqui no caso do losango, vou colocar aqui o losango. O losango, aquele que parece uma pipa, né, a gente utiliza as diagonais para saber a sua área, né, o seu espaço interno. Espero que você tenha entendido aí até essa parte. Agora nós vamos para os nossos exemplos, tá? Vamos fazer aqui um breve treino, não é um vídeo ainda de exercícios, mas que vai ajudar você a poder entender como é que é aplicado todo esse conteúdo, tá bem? Vou só aumentar aqui o número de quadriláteros para dar para enxergar melhor. Então vamos lá. Exemplo de número 1. Diz o seguinte, ó. Em um terreno retangular com 25 metros de comprimento e 36 metros de largura. Se não tem o desenho, já te dou a dica. Faça um desenho. O seu desenho não precisa ficar muito bonito, não. É só para que você possa entender o que nós estamos falando. Nós estamos falando de um retângulo que tem aí, ó, 25 metros de comprimento. Vou chamar esse lado aqui menor de 25 e o lado maior aqui de 36. O que é eu chamo o que de largura e de comprimento? Cara, tanto faz. O importante é que você saiba identificar qual é o lado maior e qual é o lado menor da sua figura. E assim a gente consegue desenvolver um bom raciocínio. Será separada uma região com formato de um quadrado. Então aqui dentro vai ter um quadrado, certo? Eu vou tentar aqui desenhar ele aqui de preto, um quadrado medindo 7 metros cada lado. Então, ó, todos os lados aqui desse quadradinho terão 7 metros, tá certo? 7 por 7 por 7 por 7 para a construção de um jardim, né? Então, esse jardim será construído aí nessa parte. A pergunta, gente, é a área restante, ó. Ele pergunta aqui para mim a área restante, ele não pergunta qual a área construída, porque a área construída, ó, 7 vezes 7, tá certo? Mas é a área que sobra, ou seja, toda essa parte aqui do lado de fora, que eu estou pintando de amarelo, é onde nós queremos saber o que é que sobrou, tá certo? É como se dissesse assim, qual a área que não foi construída, e isso acontece, tem muitas questões que são dessa forma. Ele pede ali, ele diz ali o que foi construído ali dentro, uma casa, uma garagem, algo em formato retangular ou triangular, e aí pergunta quanto sobrou. Então, se vem a palavra sobra, você já imagina uma subtração. Eu posso pegar a área grande e subtrair da área pequena, né? Então, vamos chamar aqui, ó, a área do retângulo, certo? A área do retângulo aqui assim. A área do retângulo ele será 36 vezes 25. Lembra? Base vezes altura? 36 vezes 25. Enquanto a área daquele quadradinho ali dentro é fácil, né? A área do quadrado, vou colocar aqui um quadradinho, é igual a 7 vezes 7, que vai dar 49 metros quadrados. Tudo bem? Agora já na parte do retângulo maior, vamos fazer aqui a multiplicação. 5 vezes 6 vai dar 30. 5 vezes 3 dá 15, com mais 3 vai dar 18. Agora eu vou cancelar esse 3 né, aqui e vamos multiplicar tudo por 2 agora. 2 vezes 6 dá 12, sobe 1. Tá vendo como é importante a gente cortar? Para você não acabar se confundindo. 2 vezes 3 dá 6, com mais 1 dá igual a 7. Somando esses dois valores aqui, nós vamos ter então o nosso resultado final. Vou só puxar um pouquinho mais para cima. Pronto. Somando tudo, então, aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0, porque vai subir 1. 7 com mais 2 vai dar 9. Como não temos nenhuma vírgula, é isso mesmo, 900 metros quadrados é o terreno todo, tá? Como o que foi construído é 49, nosso resultado final, vou colocar aqui como resposta final, é subtrair, né, a área grande, 900, menos a área pequena, 49. Se fosse 50, daria 850, não é isso? Mas como não chega a ser 50, a gente tem que compensar esse 1 aí. Então será 851. Você também pode fazer aí a subtração com calma que vai dar no mesmo jeito. Então, 851 metros quadrados é a área que sobrou do terreno, ou seja, a área
não construída, né? Você pode colocar aqui embaixo para lembrar, ó, 851 metros não construídos. Tá bem? Então, vamos para a próxima questão aqui, o nosso próximo exemplo. Dessa vez, ó, pergunta sobre um terreno em formato de trapézio. E aí vem perguntando aqui, as bases são 15 e 20 metros. Vamos desenhar o nosso trapézio, certo? Se não tem o desenho, desenhe. Isso vai te ajudar bastante na hora de interpretar a tua questão. Então, vamos escrever aqui, ó. As bases são 20 e 15. Então, a base maior aqui embaixo é de 20 metros e a base menorzinha aqui é de 15 metros. E a altura mede 10. Então, nossa altura lá, ó, vou dar um pouquinho de zoom para você ver. Nossa altura aqui, ó, formando 90 graus. Posso colocar ela aqui do lado de fora, se você quiser, ó, contanto que ela pegue aí, ó, da base até o teto, formando então 90 graus. A base, ele diz, melhor, a altura será de 10 metros. Então, essa alturinha aqui é 10 metros. Beleza. Se a metade desse terreno, olha só que importante, metade do terreno vai ser utilizada para a construção de uma casa. Então, a área será D. Então, nós precisamos saber a área total e aí cortamos ela pela metade. Então, vamos calcular. Utilizando fórmula, né? Utilizando a fórmula da área, vai ficar assim, ó, base maior mais base menor, vezes a altura, que é 10, dividido tudo por 2. Somando aqui, 15 mais 20 dá 35, que vezes 10 vai dar 350. Dividindo 350, então, por 2, né? Nós poderíamos também dividir, tá? Eu sei que alguns podem acostumar, né? Dividir o 10 por 2, fazendo uma simplificação. Mas você também pode fazer de maneira completa, como eu estou fazendo aqui. Então, a metade de 300 é 150, com mais metade de 50, que é 25. Então, 175. Só que 175 é a área total, certo? Isso aqui corresponde ao total desse terreno. E ele pede a metade, apenas metade será construída. Então, nossa resposta final aqui será metade de 175. 175 dividido por 2. Tá bom? Eu vou dividir aqui de uma maneira um pouco diferente, certo? Mas você pode fazer sim a divisão normalmente, tá? Eu vou fazer das duas maneiras. Na maneira simples, assim, de cabeça, né? Simples não, mas prática, é o seguinte, você dividir uma parte de cada vez, ó. Dividindo aqui a centena. Metade de 100 é 50, né? Vou colocar aqui de cinza para a gente não se atrapalhar. Metade de 100 é 50. Metade de 70, que é o 175, né? É 35. E a metade de 5 é 2,5, né? Junta tudo isso aí, ó. Você vai ver que é mais fácil a gente somar todos esses valores do que fazer uma conta de divisão, né? Isso, ó. Vai continuar aqui o 5. 5 com mais 2 dá 7. 5 com mais 3 dá 8. Então, nosso resultado final é 87,5. Tá tudo em metros, né? Então, metros quadrados de área construída, tudo bem? E você também pode fazer a divisão, sem problema. Você vai lá, pega o 175 e divide por 2, né? Ó, 17 dividido por 2 vai dar 8, porque aí 8 vezes 2 dá 16, sobra 1. Desce o 5. 15 dividido para 2, o máximo que eu consigo chegar é 7, porque 7 vezes 2 dá 14, vai sobrar 1 de novo. Não tem ninguém para descer, Gutierrez. E agora? Vírgula e acrescenta um 0, não é assim? Esse 0 a gente colocou. 10 dividido por 2 dá 5, e aí a gente chega no mesmo resultado, tá vendo? Então, questões assim, que tem divisão principalmente por 2, você pode dividir a centena, a dezena e a unidade, e depois juntar tudo. E você consegue poupar muito tempo, caso você tenha dificuldades com a tal da divisão, tá bem? Então, vamos aqui para a questão número 3, nosso exemplo 3 agora é com um círculo. Número 3, analise a imagem a seguir. Ó, nós temos aí dois círculos, um com raio igual a 2 e outro com raio igual a 3. Podemos afirmar que a área branca, né, a área aqui, ó, só ao redor, tá certo? Mede. Então, veja só, esse 3 não é o raio da parte branca. Antes que você faça aí só 3 e utilize a área do círculo, né, não é por aí.
tá? A área do círculo branco é 5, que o raio não é sempre do centro até a borda. Então, para que você possa aí, ó, fazer do centro até a borda, temos que pegar ali desde o ponto A até o final, né? Então, tudo isso aqui é raio. O raio pequeno é só essa parte aqui do meio, ó, de A até B. Agora, o raio do círculo branco é de A até C. E ele pede a área, tá certo? E a área de um círculo, eu esqueci de mencionar mais acima, a área do círculo, ao invés de ser só o contorno lá, a borda de catupiry, é o recheio. E o recheio ele é formado assim, ó, é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a gente pega o raio, eleva ele ao quadrado e multiplica por π. E ó, um bom que aqui as alternativas eles mantiveram aí o número π para não ter que substituir ele por 3,14, tá? Então, vamos lá. Nós vamos calcular as duas áreas, né? A área branca, vou colocar aqui a área branca, e a área cinza. A ponto branca e a área cinza. Porque aí, quando a gente subtrair uma área pela outra, vai sobrar só essa parte de fora, né? É chamada, inclusive, de coroa circular, que é aquela parte dourada, vamos dizer assim, da moeda de R$1. Né? Você tem a parte prateada e a parte dourada. Nesse caso aqui, nós temos uma área branca e uma área cinza. Na área branca, vou colocar aqui, ó, π vezes o raio da área branca é 5, né? Ó, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Então, na área branca, nós teremos 25 π centímetros quadrados, como sendo a área. Já na área cinza, nós só temos a área com um raio de 2 centímetros. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes π. Π raio ao quadrado, não é isso? 2 ao quadrado dá 4. Então, vai ficar 4π. O resultado final, que eu vou colocar aqui embaixo, é subtrair essas duas áreas. Né? A área branca, 25π, e a área cinza, 4π. Então, o resultado final é 25π menos 4π. 25 menos 4 dá 21. A alternativa, então, será a letra E. 25 menos 4 dá 21π. Aqui a letra E. Tá certo? Tudo bem? Então lembre-se, a área de um círculo, né, o recheio do círculo, é você pegar o raio, elevar ao quadrado e multiplicar ele por π. Se a questão pedir para você substituir π por 3,14, você substitui e multiplica. Agora, se não precisar, mantenha aí a letra grega π do mesmo jeito. Tudo bem? Número 4. Marcelo e Renato herdaram do seu pai terrenos e cada um de mesma área. O terreno de Marcelo possui um formato retangular. Então, Marcelo, eu vou fazer aqui um retângulo na cor laranja e possui lados medindo 18 e 50. Né? Então, aqui o menor tem 18 e o maior tem 50 metros. Sabendo que o terreno de Renato, que é o irmão, né? Eu vou colocar aqui com a cor verde, é um quadrado, nós queremos saber então um quadrado com a mesma área. Ele tem a mesma área que o outro. Qual a medida dos lados desse quadrado? Então, vamos primeiro descobrir qual é a área, né, para a gente replicar. Ó. A área de ambos os terrenos, que é comum, que é base vezes altura, 18 vezes 50, ou 50 vezes 18, dá no mesmo. Vou repetir aqui o zerinho no final, fazer só a multiplicação por 5. 5 vezes 8 dá 40. Aí ele iria subir um 4 aqui em cima, né? 5 vezes 1 é 5, com mais 4 vai dar 9. Então, a área é de 900 metros quadrados. Também tem que ser essa área verde. A área verde também tem que ser 900 metros quadrados. Porém, como estamos falando de um quadrado, os lados medem a mesma coisa, né? Ó, esse lado aqui, que a gente pode chamar de x, mede a mesma coisa que aqui na altura, que também vai ser x. Concorda comigo que x vezes x não é x ao quadrado? X ao quadrado sendo 900, para eu descobrir agora qual é o valor de x, eu tenho que transformar isso em raiz quadrada, tá? Se a operação inversa de mais é menos, de vezes é dividir, a operação inversa de uma potência
é a sua radiciação. No caso aqui, a raiz quadrada, né? X, então, vai ser ó, a raiz quadrada de 900, que dá igual a 30, tá? 30 vezes 30 é exatamente 90. Então, cada um dos lados do quadrado aí é 30 por 30. Por isso, a resposta é aqui, letra E, 30 metros. Tudo bem? Então, raiz quadrada, a operação inversa de uma potência ao quadrado. Em algumas outras aulas, tá? Talvez você tenha visto eu falar também que nós podemos tirar a raiz quadrada de ambos os lados na equação. Porque aí, no lado que tem x, vai perder o quadrado. E no lado que não tem, que é número, a gente tira realmente. Qual a raiz quadrada de 900? É 30, porque 30 vezes 30 é 900. Tudo bem? Vamos para a questão de número 5. Essa aqui ó, com algumas composições. Ó. A seguir está a representação do terreno de Jorge, com as medidas de cada um dos lados, conforme aí a figura. Analisando então esse terreno, podemos afirmar que o seu perímetro e sua área são respectivamente. Então, primeiro vamos começar pelo perímetro, né? Ó, o perímetro, P, é a soma de todos os lados. Então, nós temos que somar em todo mundo. Ó. 8 mais 2, mais 4, mais 3, mais 4, mais 5. Soma tudo isso, tá? Eu vou somar aqui, ó, 8 com 2 vai dar 10. Eu sei que aqui, ó, 5 com mais 4 dá 9, com mais 4 dá 13, com mais 3 dá 16, tá? Você pode também agrupar de outras formas aí, sem problema nenhum, tá bom? Como, por exemplo, ali você poderia pegar 8 com mais 3, 11 com mais 5, 16. Então, nós temos aqui 10 mais 16, 26 metros. Então, ó, soma aí, você pode agrupar da maneira que você achar melhor, tá? Alterar a ordem em uma soma não chega num resultado diferente, sempre será o mesmo resultado. Agora falta descobrir qual é a área. E como é que eu descubro a área de uma figura como essa? Não é um retângulo. Bom, a minha sugestão é você ó, cortar em pedaços. Lembra como eu falei anteriormente? Em algumas situações que nós não temos a fórmula, nós podemos cortar em pedaços menores e assim calcular. Tá? Então eu vou cortar aqui ó, minha figura aqui em duas. Ó. Vou cortar bem aqui assim. Ó. E aí você vai ter uma área número 1 e uma área número 2. Fez a área desses dois pedaços, é só somar os resultados, tá bem? Então, no caso da área 1, vou começar aqui pela área 1. A área 1, ele é esse retângulo aqui que tem uma base que mede 4 metros e uma altura que mede 5 metros. Então, vamos lá, base vezes altura, 4 vezes 5, que dá 20. 20 metros quadrados. Já a área 2, que a gente vai somar, ela tem aí uma base com 4 metros e uma altura de 2 metros. Então, é só fazer ó, 4 vezes 2, que dá 8. E aí, nós somamos os dois resultados, né? Ó, 20 com mais 8. A área total é igual a 28 metros quadrados. Tudo bem? 28 metros quadrados é a área, então, numa possível alternativa, nós colocaríamos aí, respectivamente, essa palavrinha diz respeito à ordem, primeiro o perímetro e depois a área. Olha o texto aqui, ó, começa com perímetro e depois vem a área. Tudo bem? Vamos para a questão número 6, estamos finalizando, faltam apenas 2. A tela de um televisor é de uma razão 4:3. O famoso 4:3, que pode inclusive ser escrito da seguinte maneira: 4, 2 pontos e 3. Né? Se o perímetro desse televisor é 280, então ele possui uma área igual a. Então, observa, né? Um televisor normalmente é em formato retangular. Vou colocar aqui ó, de cinza. Vamos supor que isso aqui seja o meu televisor. E o perímetro dele, né, o P, que é a soma de todos os lados, é 280. Centímetros. Tá? Então, a soma de todos os lados aí nós podemos ter várias ocasiões. Mas ele fala que é 4:3. Então, vamos lá. O lado maior vai ser o 4 e o lado menor vai ser o 3. Vamos chamar então de x. Então, aqui será 4x e aqui o lado menor será 3x. E aí nós mantemos a proporção, ó, 4:3. Tá? Então, como é que nós sabemos então o perímetro 280? O que é perímetro? A soma de todos os lados. Né? Então, isso aqui vai também ser 4x e aqui do lado direito será um 3x.
Vamos somar tudo, tá? 4 mais 4, 8, com mais 6, que estão lá dos lados, né? Pode pegar esses 4, 8, com mais 6, dá 14. Então, tudo isso aí, né, dá 14x. E como a soma é o perímetro, né? Então, 14x é igual a 280. Basta agora a gente isolar agora o nosso x e descobrir o valor, né, que está faltando. Então, x vai ser 280 dividido por 14. Eu sei que se for só o 28 dividido por 14, daria 2. Mas como tem um zerinho ali, vai ficar 20. Meu x, ele é 20. Então, sabendo que x é 20, vamos substituí-lo agora nos lados do meu retângulo, né? Ó. Aqui, ó, 4x é 4 vezes 20. 4 vezes 20 vai dar 80. E no lado menor, né, 3x vai ficar assim, 3 vezes 20, que dá igual a 60. Então, meu retângulo, né, minha televisão, ela é 80 por 60. Veja só o processo. Nós saímos aí da ideia de perímetro, né, vou até colocar aqui de uma outra cor. O perímetro, sendo 280, é a soma de todos os lados. Ele me deu uma proporção ali, eu só fiz colocar o x, 4x e 3x. Somando tudo dá 280, conforme eu coloquei aqui embaixo. Ó. E aí a gente só fez isolar o valor de x para descobrir o seu valor. Substituímos o x ali nas medidas, né? 4x virou 80 e 3x, 3 vezes 20 dá 60. Aí ele pergunta agora, ó, qual é a área, né, então desse televisor, qual a área. Então é só calcular agora, ó, a resposta final. A área de um retângulo é a base vezes a altura, 80 vezes 60. 80 vezes 60, 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, dá 48. Colocando os dois zeros aqui, nós vamos ter, então, 4.800 centímetros quadrados. Tá certo? Sendo, então, a letra B a nossa resposta final. Tá certo? Uma questão um pouco mais elaborada, mas que é importante nós sabermos deduzi-la para resolver, porque ele não diz aí as medidas oficiais dessa televisão, ele apenas apresenta uma proporção para resolvermos. Vou tentar diminuir um pouquinho aqui para que o PDF fique mais fácil de você entender. Número 7. Para produzir uma escultura em aço, olha só como fica a figura, tá? Uma placa retangular tem medida 0,8 de largura e 1,2 de comprimento. Então, ó, esse lado aqui menor, né? Ele mede 0,8. E o lado maior aqui é que mede 1,2. Então, assim, independente do que você chama de largura ou de comprimento, tanto faz. O importante é que você saiba diferenciar qual é o lado maior e qual é o lado menor das coisas. E aí vai ficar mais fácil de a gente interpretar. Um corte foi realizado entre os pontos médios da largura. Então, observa que isso daqui, esse corte aqui, é no ponto médio. A mesma coisa aqui, ó, esse corte também aqui é no ponto médio. O que significa ponto médio? Significa metade do caminho. Então, quer dizer que desse lado aqui é 0,6, desse outro também é 0,6. E na nossa altura, né, aqui, que ele chama de comprimento, também será no ponto médio. Ó. Esse pedaço aqui é 0,4 e aqui para baixo também 0,4. Porque o tudo não é 0,8, então se tudo é 0,8, o que nos sobra é cortar ele na metade. Né? Deixa eu fazer essa linha um pouquinho mais decente aqui para vocês. De um vértice até a metade da sua largura. Aí ele pergunta qual é a área cinza. Para eu saber a área cinza, observa que eu posso simplesmente fazer a área total, né, multiplicando 1,2 por 0,8, e subtrair a área desses triângulos aí, tá? Então, vamos lá fazer dessa forma, tá? Começando aqui, então, pela área total. Ó, a área total. A área total vai ser justamente a multiplicação de 1,2 vezes 0,8, base vezes altura. Lembre-se disso. Vou tirar aqui as fórmulas automáticas para que a gente possa fazer esse cálculo com mais calma. E aí eu vou deixar aqui em tela cheia para que você possa ver bem isso daqui. Então vamos lá. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 1 é 8, com mais 1 dá 9.
0 vezes todo mundo vai dar 0. Né? Quando somar tudo aqui vai dar 0,96. Tem duas casas decimais, por isso a vírgula fica aqui, 0,96 metros quadrados. Essa é a área total, tá certo? A gente multiplicou aí várias vezes a altura. Agora vamos para os triângulos. Esse triângulo aqui, eu vou chamar ele de número 1. E esse triângulo maior, eu vou chamar ele de número 2, tá certo? Então vamos lá. A área 1 vai ser base vezes altura, 0,4 vezes 0,6, tudo isso dividido por 2. Então vamos lá. 4 vezes 6 dá 24. Como teremos duas casas decimais, vai ficar 0,24. Aqui, ó, duas casas decimais. Então, dividindo 0,24 na metade, nós teremos 0,12, tudo bem? Metros quadrados. Agora vamos para a área 2, que é do triângulo maior aqui, apresentado aqui de azul. A área 2, a base é 1,2, né? Então vamos lá. Base vezes a altura dividido por 2. A altura dele é 0,4, tá vendo? Lembra que ele falou que corta no ponto médio? Então, se corta no ponto médio, aqui do outro lado também é no ponto médio, 0,4. Então, 1,2 vezes 0,4 dividido por 2. Tá? Eu posso dividir por 2 aqui. Agora sim, vai facilitar bastante a gente fazer uma simplificação. Eu vou simplificar esse 1,2 dividindo ele logo pela metade, ficando 0,6. E aí vai ficar exatamente igualzinho ali em cima, só que sem dividir por 2, né? Já dividi por 2. 6 vezes 4 é 24, com duas casas decimais, 0,24. E eu dividi por 2, Luther, cadê? Eu já fiz, né? Eu já dividi por 2 aqui um dos membros da minha multiplicação. Então não precisa dividir novamente. E agora, Luther, como é que a gente sabe a resposta final? Lembra, nós queremos a área cinza. Então eu vou pegar a área total. Então, o resultado aqui vai ser pegar a área total, 0,96, menos essas outras duas áreas aqui, somadas, né? As áreas azuis. Então, eu posso fazer aqui em cada vez, eu vou juntar logo tudo, né? Ó, 24 com 12 dá 36. Então, eu vou subtrair 0,96 menos 0,36. Unidade menos unidade fica 0. Dezena, no caso aqui os décimos, um pelo outro vai sobrar 6. E o 0 menos 0 continua 0. Então, a resposta, né, a parte cinza, corresponde apenas a 0,6 metros quadrados, tudo bem? Então, observa, se a questão está muito chata, divide em pedaços. Nós fizemos aí a área total, a área de cada triângulo, e aí só fizemos subtrair o total menos os pedaços. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido essa aula, compreendido os exemplos. Refaça ele quantas vezes você precisar, para que você possa colocar em prática os conceitos de perímetro, de área, círculos, quadrados, retângulos e triângulos que caem tanto em questões de geometria plana. Nós teremos em breve aí exercícios aplicados em concursos públicos, tudo bem? Até a próxima aula, um bom exercício, ótimo raciocínio para vocês. Tchau!